Muito bem, mais um Leadercast. O pessoal sempre me pergunta, como é que você faz? Qual é o critério para convidar as pessoas para vir no Leadercast? Bom, o critério número 1 é que vem no Leadercast gente que faz acontecer. Critério número 2, não tem critério. Aqui foi assim, ó, eu tô lá, abri o meu LinkedIn, entrou no feed do LinkedIn uma mensagem, né? Cara, que legal, acabei de assumir uma nova posição como CEO da empresa. Eu bati o olho e falei, pô, aqui tem um case, né? Tem uma história legal, né? Peguei e mandei um convite, cá estamos nós, né? Diretamente de Belo Horizonte para São Paulo. São 3 perguntas fundamentais, que são as únicas que você tem que responder direitinho. Dali para frente, cara, pode estar à vontade, que aí tá entre nós aqui, né? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Oswaldo Pimentel, eu tenho 32 anos e atualmente sou CEO da Monetize. CEO da Monetize, cara. CEO da Foi Monetize. isso que chamou minha atenção. Falou, cara, CEO, olha que legal, né? Vou começar a fuçar nas tuas raízes. Você nasceu onde? Nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Mineiro de Belo Zona Horizonte, Leste não? de Belo Horizonte. Ué, que legal, que legal. Tem irmãos? Sim, tenho 5 irmãos. 5? É. Cara, família grande. Dividido, tem irmão parte de pai, irmão parte de mãe. Tá. É. O que seu pai e sua mãe faziam? Minha mãe é empregada doméstica, ainda tem que trabalhar, infelizmente. Sim. Gostaria muito, meu sonho, se fosse pensar assim, o que você quer? Eu quero aposentar, minha mãe cuidar dela, deixar ela lá quietinha. Sim. E meu pai comerciante. Seu pai é comerciante? Meu pai tinha uma loja, tinha um sebo de livros e discos, que ele herdou do meu avô. Cara, sebo de disco em Belo Horizonte. Um sebo Que sebo anos de eram disco isso? e livros. Anos 70, 80? Ah, ele começou no final dos anos 60. Ali. Cara, sebo de disco em Belo Horizonte nos anos 60. Isso. Se bobear, Milton Nascimento esteve lá fazendo compra. Era bem perto, junto com os era meninos dentro do Clube da Esquina. da Zona Leste, era ali no bairro Horto, né? Pra quem gosta de futebol, é onde fica o estádio do Independência. Sim. É bem pertinho, do lado ali de Santa Teresa. É Santa Teresa, onde é o Museu do Clube da Esquina, Sim. onde tem a famosa esquina, Sim. onde tem todas as referências ali do clube, do Milton, do Fernando, enfim. Eu não fui lá ainda, nesse pedaço aí, mas cada vez que eu vou a Belo Horizonte eu invento uma moda, né? Então, há um tempo atrás eu fiz um podcast chamado Rua Ramalhete. Quando morreu o Tavito, Sim. cara, morreu o Tavito, cara, essa música, na minha época, foi cara, pra mim ela fez parte da trilha da minha juventude, né? E aí eu fiz um programa em homenagem a ele. Ficou lindo o programa, ficou muito legal, sobre a música Rua Ramalhete e a história do Tavito, né? Sim. E recentemente eu fui lá para gravar, fui fazer uma gravação, fui fazer uma palestra num evento. E na hora que eu saí do evento, tava meio longe do horário de embarque, né? Eu falei pro cara, bicho, tá longe da Rua Ramalhete. Ele falou, ó, tá fora do caminho, se quiser eu passo lá. Pô, vai lá, cara. E aí ele passou, eu desci, bati uma foto lá na rua e publiquei pra turma toda e o pessoal fica louco, né? São os lugares icônicos da música, né? Eu sou de uma geração aí que bebeu na fonte, cara. Eu bebi muito de Milton, Beto, Lô Borges, aquela turma toda, cara. Nós conversamos ali alguns minutos, né? E já trouxe ali três ideias, assim. É. Você deve ter aproximadamente a idade do meu pai. E tem 3 músicas que eu ouço e lembro. Eu falo, opa, isso aqui eu ouvi com ele, conheci com ele. A Rua Ramalhete é uma. Que legal. Né? No muro... Não vou cantar, né? Isso é um absurdo, isso é uma heresia, mas tudo bem. Coisas que vão É fazer, no muro do vou falar no seu Sacré-Cœur. ouvido, coisas Isso, que vão uma fazer você rua e tremer. seus ramalhetes. Exatamente, cara. Ah, é sensacional, assim. Uhum. E marca pra ele também isso, a geração. Então é Ramalhete, é uma do Odair José, Eu, Você e a Praça. Sim, É. sim. Encostei o meu carro na praça e você, um tanto sem graça, sorriu pra mim. Isso aí, ele ouvia isso várias vezes, ainda ouve. Que legal. E o Noriel Vilela, que é Só o Homem. Sim, só o homem que pode te ajudar. filho Do jeito que você tá, só o homem é que pode te ajudar. E aí quando você falou da Ramalhete, eu lembrei de tudo isso. Sim. E você ainda falou uma coisa, ali ainda nos bastidores, sobre quase ter virado mineiro. Que me remeteu a outra história. E conta esse pedacinho pra gente. Como Aqui? que foi isso, assim, de quase ter virado mineiro? O que me interessa muito é a cidade. Então, foi em 1977 que eu estava no Mackenzie, eu estava para me formar. E aí, quando eu me formei, aliás, eu me formei em 77, eu fiz o último ano de comunicação, me formei, peguei meu certificado. E aí, antes de eu mergulhar na vida, sair da vida acadêmica para virar para trabalhar, etc e tal, eu peguei 2 amigos, falei, cara, vamos fazer uma viagem.
Eu tenho essa característica. Sempre que eu faço uma virada na minha vida grande, eu boto uma viagem para marcar. E a viagem foi pegar um carro aqui em São Paulo e ir para Fortaleza de carro, sem ter um caminho definido. Não é que a gente ia pegar a estrada tal para chegar lá dia tal. Não, cara, a gente vai subir. Ah, vamos pela 116, vamos pela 101, vamos subindo, vai. E a gente ia andando, ia subindo. E quando chegamos em Minas, a gente está cruzando Minas Gerais de baixo para cima, a gente está chegando no norte de Minas. Estamos mais ou menos na hora do almoço, a gente passa numa entradinha que tem lá e tinha um posto, um restaurantezinho bem simples ali. E eu me lembro perfeitamente que a gente passa pelo restaurante e os caras, pô, nós estamos com fome, para aí. Ele breca lá na frente e a gente vem de ré e entra nesse restaurante. Esse restaurante era um restaurante na beira de uma estrada, no entroncamento, de uma estradinha que ia para uma cidadezinha chamada Pedra Azul. E ali nesse restaurante ele estava dentro da propriedade de um fazendeiro, que o cara pegou e fez o restaurante na estrada ali. E daí a gente chega lá, tá ele e a mulher dele, e a hora que eles entram, um desses meus amigos reconhece, um deles foi professor dele, cara. Aí começa uma história muito louca, a gente senta, começa a conversar, almoçamos lá, foi uma beleza, e o cara falou, cara, vocês têm que conhecer Pedra Azul. Não, tá fora do nosso caminho, não, vocês têm que ir lá, nós vamos lá. E aí ele leva a gente na cidade, chega lá, pega a garotada da cidade, as meninas da cidade e apresenta nós três. Pô, 3 moleques de 20 anos de idade, né? Cara, nós ficamos 15 dias na cidade na ida e no carnaval nós voltamos. Quando a gente chegou em Porto Seguro, a gente entrou de novo para Pedra Azul. A gente veio por dentro para Pedra Azul e passou o restante do carnaval em Pedra Azul. E aí ali, cara, sai namorico, sai um monte de conversa, toda a gente conhece. Eu falei, cara, quase que eu acabei ficando por lá, né? E foram 2 passagens de Pedra Azul. Depois eu fui numa outra vez para lá de ônibus, aquelas coisas de moleque, né, da juventude. E ali foi fantástico, cara. Foi assim, sabe, aquela hospitalidade mineira que abraçou a gente como se nós fossemos filhos deles, né, cara? Vem para minha casa, você vai ficar hospedado aqui, você vai sentar nessa mesa, vai comer com a gente. Então, e éramos 3 garotos de São Paulo que ninguém conhecia ninguém lá, cara. E a gente foi abraçado por aquela turma. Cara, puta, como eu me lembro daquilo, foi fantástico, foi muito legal. Eu te perguntei porque eu cursei o pré-escolar, ali antes de entrar no ensino fundamental, num colégio lá em BH chamado Delfim Moreira. É um colégio que é no formato de um castelinho. Aí na época tinha um Castelo Rá-Tim-Bum, então tinha até uma conexão, eu via lá o Castelo Rá-Tim-Bum, estudava, nossa, eu estudo quase no Castelo Rá-Tim-Bum, era algo mágico. Aí eu lembro de 2 coisas muito, muito claramente até hoje. Uma delas, quando era verão, muito, muito calor, o corpo de bombeiros ia até a escola, aí todos nós íamos de sunga, as meninas lá de maiô, biquininho, todo mundo criança, isso aí é 4, 5 anos de idade, e tinha o banho de mangueira com o corpo de bombeiros. Na escola. Na escola, todas as sextas-feiras, na época de calor, né? Sim. Tinha isso. E teve um outro fato, assim, que esse me marcou ainda mais. Esse aí, aquelas memórias afetivas, assim, que ficam ali, quase que vira tatuagem, né? Quero ficar no teu corpo feito tatuagem. Sim. Como a gente gosta muito de música, eu vi que você gosta de música, sim. eu vou ficar falando muito de música. Manda ver. E essa experiência, né, que eu lembro até hoje, aquele tanto de criança, todo mundo pequenininho, nos colocaram sentados, todos assim, a gente fala no judô posição de agurá, aqui no Brasil a gente fala perninha de índio, e olha, silêncio, vai vir alguém tocar pra vocês. E aí apareceu um senhor, um banquinho e um violão. Era simplesmente o Paulinho Pedra Azul. E até hoje, quando eu ouço bem te vi Sim. andar por um jardim em flor. Exatamente. Então quando você falou Pedra Azul, opa, Paulinho. eu fui lá na minha infância, lá Sim. nos meus 4, 5 anos de idade, da primeira vez que eu vi o Paulinho Pedra Azul. E que me marcou muito, assim. E aí as coisas se conectam, né? Se conectam o fato de estar em um sebo, em volta de livros, discos, de começar a gostar de música. E isso é uma coisa que marca a minha vida até hoje. Eu não vivo sem música, eu ouço música todos os dias. É impossível não ouvir música. Eu não consigo imaginar um mundo sem música. E aí quando você falou de Pedra Azul, eu já fui nisso. Eu falei, nossa, que conexão. Eu conheci o Paulinho Pedra Azul lá em Pedra Azul. Ele estava por lá. A época que eu estava lá, ele estava por lá. O pessoal me apresentou para ele. E naquela era uma época, saíram de Pedra Azul Saulo Laranjeira, Sim. Né, o Paulinho Pedra Azul, que são caras artistas assim de um nível espetacular, cara. O Paulinho nunca foi um cara de grande sucesso musical, mas são aqueles núcleos, né, de música regional que você vê que o cara tem um conteúdo, é muito legal. Aliás, quem não conhece, escuta um pouquinho aqui, ó.
Agora eu ponho um pouquinho de Paulinho Pedra Azul aqui, deixa eu tocar rapidinho e a gente retoma. Tem uma versão linda com o Saulo e ele cantando essa música. Jardim da Fantasia. Como é que era o teu apelido quando você era criança? Nossa, tive vários. Inclusive alguns que se a gente olhar com o olhar de hoje, até preconceituosos. Neguinho do Pastoreiro era um, Pelé, Tizil. Aí tem um que até hoje eu não lembro bem por que surgiu, que foi Chucrute. Chucrute é coisa de alemão aí, eu não sei. Aí virou uma brincadeira. Algumas pessoas que me conhecem desde a infância ali, 8, 9 anos, quando eu fui de um bairro pro outro, eu cheguei no bairro novo, e aí, Chucrute. Por que Chucrute? Aí ficou Chucrute. O que Chucrute queria ser quando crescesse, cara? Advogado. Advogado e principalmente magistrado. Eu queria muito, muito, muito ser juiz federal. Eu tinha isso na minha cabeça. Como é que uma criança é influenciada para ser advogado ou juiz? O que era? O que te chamava a atenção? Bom, filmes de tribunal, lá no Horto, lá no bairro que eu cresci, na rua onde eu morava no fundo da loja do meu pai. Então, e quando chovia, tinha enchente, tinha alagamento, porque o bairro em si era construído em volta de um ribeirão, não sei explicar, um rio, né? Um ribeirão. A gente fala que é o Ribeirão Arrudas. E nisso chovia e alagava tudo. Então, por 2 vezes, deu uma enchente lá em casa. Uma delas, nas 2 eu quase morri, mas teve uma que realmente eu quase morri mesmo, foi muito grave. Eu contei com a ajuda do Reginaldo, um vizinho nosso, que pulou na água e me tirou, porque a correnteza ia me levar uma criança. Isso aí eu tinha... a mesma época do colégio, da história do colégio, eu tinha 5, 6 anos quando aconteceu isso. Aí uma das enchentes foi essa, aí na outra, já era um pouquinho mais velho, já estava no ensino fundamental ali, 2ª série, já sabia escrever. Eu fiz uma redação no colégio sobre isso, a professora chorou com a redação que eu escrevi sobre isso. Olha, entrou água na minha casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, estragou tudo. E a minha irmã, ela trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como terceirizada. E quando isso aconteceu, a minha mãe, a gente teve que comprar uma geladeira nova, e aí viva o crediário, viva aqueles carnezinhos que você vai ali pagando todo mês, que foi assim que a gente conseguiu comprar. E essa geladeira dava vinha com um brinde, que era uma bolsa térmica, da mesma marca ali da geladeira. E a forma de reconstruir, de comprar as coisas, de até mudar para uma casa onde não tinha um risco, né, do seu filho morrer afogado pela água da enchente, foi a minha mãe fazer sanduíche natural. E a minha irmã vendia sanduíche junto com a minha mãe aonde? Lá no Tribunal de Justiça. Tá. Então aquele ambiente para mim era um ambiente completamente oposto ao ambiente em que eu vivia. Então, peraí, aqui as pessoas são gentis, são cordiais, bom dia, com licença, por favor, por obséquio. Todo mundo engravatado. Todo mundo engravatado. Então, era ali, é isso que eu quero pra mim, eu quero uma outra realidade. Pra eu ter isso, eu tenho que ser, então, advogado, juiz, entendi. Então, eu tenho que estudar, formar, pra estar nesse ambiente aqui. Então, pra eu deixar o ambiente de lá e estar aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar, tenho que formar. Ok, legal, entendi o jogo. Obrigado. Mas com 7 anos você tinha essa consciência? Claro que não era dessa forma, mas ali eu tô falando de um sonho. Sim. De, quero viver essa realidade, quero crescer. Tem até um samba lindo, 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 do Zeca Pagodinho, que o Zeca canta, eu não vou lembrar se foi ele que compôs, mas acho que foi, que ele fala, quero estudar, me formar, ter um lar para viver e afastar essa má impressão que de mim você tem. Esse samba, ele é lindo. Então, esse sentimento já existiu ali. Cara, eu quero mudar, isso aqui é o que eu quero pra mim. Eu não quero... mas, de novo, Oswaldo, com 7 anos você tinha essa consciência? Tinha. Por quê? Porque eu quase morri bebendo água de fezes de uma enchente. Então, assim, é difícil falar sobre isso, mas o que motivou todo esse sonho foi essa situação. Isso é parte do que te construiu, né, cara? Sim. Deixa eu te explorar uma coisa aqui. Eu, com 7 anos, cara, eu morava em Bauru, né? E vivi uma realidade que me parece que é muito diferente do que tem hoje em dia. E eu não vou deixar de lado o fato de ficar na rua jogando bola até 7 horas da noite e não ter videogame, nada. Era um outro tipo de infância, né? Mas tinha uma coisa que me chama sempre a atenção, que é o seguinte: eu estudava na escola
que ficava na frente da minha casa, né? E aquela escola tinha todas as classes sociais dentro da mesma sala de aula, né? E em volta, na minha rua, tinha todas as classes sociais. Então tinha o cara que tinha um pouco mais de dinheiro, o cara que tinha pouco dinheiro. E na hora que a molecada tava junto, cara, não tinha diferença nenhuma. Ninguém tratava ninguém como se fosse, eu sou o rico, eu sou o pobre, eu sou o... Cara, a molecada tava curtindo. Então havia ali não havia uma divisão tão clara como existe hoje em dia, que hoje a sociedade se quebrou em guetos, né? O pessoal pobre foi morar num lugar... Eu vou usar Você vai para o Rio de Janeiro, os pobres subiram um morro e estão lá. O pessoal mais rico está aqui embaixo, numa outra área. Então, a sociedade, ao longo do tempo, ela foi se quebrando e foi fazendo uma separação muito visível. Quando eu era moleque, não tinha isso. E eu nunca cresci com a percepção de que fulano é rico, fulano é pobre. Cara, é tudo moleque, tudo amigo. Meu melhor amigo era um vizinho ali, o pai dele tinha uma oficina mecânica, era um japonesinho, a gente se divertia lá de montão e não tinha nada de diferença, né? E isso foi construído ao longo do tempo. Você teve essa percepção, quando você tinha seus 7 anos de idade, de diferença de classe, etc e tal, que eu entendi o que você explicou, essa história de, olha, eu entrar num lugar que era completamente diferente de onde eu vivia. Onde eu vivia, a água entrava e era um horror. E ali não, tava aquele pessoal diferente, né? Mas ali no teu entorno, na escola, naquela molecada que tomava banho com água do bombeiro, tudo, tinha uma percepção de que, cara, eu sou pobre e esse pessoal tem mais grana que eu. Você viveu isso, de alguma forma? Foi interessante porque quando eu saio de um bairro para o outro, aí eu começo a ter essa experiência que você acabou de falar, de ir pra rua, de ralar o pé no chão, perder a tampa do dedo. Sim. Então ali eu começo a ter uma interação maior. E às vezes surgia esse sentimento, mas, um exemplo, eu comecei a andar de patins. Sim. Então você compra um patins que você tem condição. Aí vem o amiguinho lá do final da rua, compra um outro que é 2 vezes mais caro, 3 vezes mais caro. Só que existia essa parceria de, empresta, deixa eu dar uma volta, vem cá. Você tem um videogame que é cartucho, aí o outro já comprou um videogame que é a tecnologia nova na época, CD. Vem jogar aqui em casa. Então havia, assim, essa diferença de, fui à praia, fui ao Beto Carreiro. Nossa, fui ao Beto Carreiro hoje, aquilo ali pra gente era incrível. E você ficava assim, pô, legal. Mas havia essa camaradagem que você fala, essa amizade, essa coisa do, olha... ok, eu tenho, mas vamos compartilhar, vamos jogar junto, eu te empresto meu patins, vamos, enfim, vamos pro clube, eu tenho lá uma cota no clube, vamos pro clube. Então havia essa amizade, assim. Sim. Não era algo nós contra eles, não tinha essa narrativa, que eu acho que é o que você está falando que existe um pouco hoje, muitas vezes, de aqui somos nós, lá somos eles. Isso não havia tão claro, assim. Sim. Você... Ao tomar essa ideia de que quando crescer eu quero ser aquilo, né? Eu quero ser o juiz, tudo. Você fez alguma coisa a respeito? Ou aquilo foi só a história do quando crescer eu quero ser astronauta? Você fez alguma coisa a respeito? Que é tipo, vou seguir esse caminho, quero me interessar, quero procurar isso aí? No colégio, eu tive uma dificuldade na transição do pré-escolar pro fundamental, de aprender a ler, de realmente ter uma leitura boa, de escrever. E eu lembro, morava com a minha mãe, com a minha irmã, e minhas tias de Goiânia vinham pra cá pra me ajudar. Então era ditado, tinha ali uma cobrança de, olha, estuda, aprende isso. E aí, moleque, menino, você quer ir pra rua brincar? Então foi justamente no mesmo momento, no momento em que eu mudo de colégio, eu mudo de bairro, eu começo a brincar na rua, eu começo a ter outras amizades, e aí você fica largado, você vai, não quero isso, eu quero divertir. Só que, por outro lado, quando... no colégio já havia aquela separação, olha, essa sala aqui, a sala 1 é para os alunos inteligentes, a sala 2 é para os alunos mais ou menos, a 3 para os alunos que já não querem nada, a 4 é para aquele que, pelo amor de Deus, a professora não quer nem entrar ali dentro. E eu fui parar na sala que os professores não queriam nem entrar, eu parei na sala 4, parei na pior sala. E, peraí, por quê? Eu não gostei disso não, eu tô me sentindo excluído. E cada vez que surgia um desafio, não sabe fazer isso, ou vinham as brincadeiras, você é burro, você tá na sala 4 porque você é burro, e aquilo me incomodava. E aí eu liguei as coisas, eu falei, peraí, eu tô entendendo que educação é o caminho, mas eu não tô estudando.
Eu quero ser inteligente. Ser inteligente pra mim é chique, né? Tem até um slogan que se a gente não falar a fonte, dá várias interpretações, né? Chique é ser inteligente. Sim. Dependendo da fonte que você colocar ali, Sim. opa, de onde surgiu esse slogan, você tem várias interpretações. Tá, chique é ser inteligente. Pera aí, comecei a estudar. Comecei a estudar muito. E aí a questão do desafio. Então o professor passava lá um exercício. Ó, vocês vão fazer aqui 1, 2 e 3. Aí você tinha lá do 1 ao 10, mas faça os 1, 2 e 3, que é o que vocês sabem, o que vocês vão dar conta. Eu fazia do 1 ao 10. E ficava lá quieto, calado. Aí quando chegava na sala, ó, agora aqui, que eu corrigi 1, 2 e 3, vão fazer os 5. Eu tava lá sentado, parado. Vai fazer não? Já fiz. Já fez? Então faz um quadro. Beleza. Tum, tum, tum. E aí eu fui passando de uma sala pra outra, até chegar na sala 1. Ah, que legal. Aí na sala 1 era a sala dos inteligentes. Sim. Eu lembro muito até hoje, quarta série é uma prova de matemática, a prova a famosa tabuada, né, a multiplicação. E aí as meninas eram sempre que tiravam as maiores notas e tal, e tinha lá 1, 2 meninos que também tiravam as maiores notas. O que eu faço? Eu mais umas 2, 3 meninas, a gente fecha a prova da tabuada. Coisa boba, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25. Mas aquilo, na quarta série, pra gente saber fazer aquilo Nossa, eu sou um gênio. Eu sou o Albert Einstein. E aí a professora fez questão de falar. Dos meninos, a maior nota foi a dele. Então, assim, um intruso, né? Porque é o cara que tava lá no começo do ano na pior sala, Sim. chegou à melhor sala, e ao chegar à melhor sala, em matemática, tirou a maior nota. Uhum. Aí as pessoas começaram, oi, como assim? E a mesma coisa se repetiu no ensino médio. Uhum. Acabou que se repetiu, não, foi o contrário no ensino médio. Muitos tem essa divisão, né? 301, 302, 303. E aí a 301 é a melhor sala, 2 mais ou menos, a 3 a pior. E aí me colocaram na 1. Era engraçado porque meus amigos mesmo, que a gente estudou junto a vida inteira, estavam na 3. E aí, todo intervalo, eu ia lá, conversava, brincava, e eles ficavam me zoando. Não, você vai lá, você estudou com os meninos brancos. Você estudou com os meninos brancos. A 3 era considerada a sala, a pior, assim. era a pior. Tá. Considerada a E pior. eles disseram que você vai estudar com os meninos Não, brancos. os meus amigos Os teus amigos. faziam essas brincadeiras. É. Vai lá pra 301, lá na sala dos meninos brancos. Porque de negros éramos 2, 3. E aí lá na 303 era a maioria. Quando você via uma pessoa, um aluno branco, era a minoria. Então tinha essa brincadeira, quando a gente Sim. olha para aquele contexto, mas que tinha assim... É um retrato social, Sim, cara. Se você sim. está me dizendo que a sala dos inteligentes, a maioria era branca, e a sala dos que ficavam para trás, a maioria era negra, Sim. tem um retrato social aí, cara. Tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho. Numa né? escola pública. Isso, quer dizer, hoje em dia, quando você olha para uma situação dessa aí, isso é revoltante, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, cara, pô, me botaram, eu aqui, moleque, 7 anos de idade, e me botaram na sala dos ruins. Qual é o impacto disso na cabeça de uma criança, né? E aí é legal porque em alguns isso pode bater e o cara ir para baixo por resto da vida, e outros pode fazer como você, acionar o orgulho, né, cara? Acionar aquele gatilho e falar, espera um pouquinho, cara. Sim. Aqui é que eu não vou ficar, eu vou sair e vou buscar, e você se prepara para ir buscar um caminho lá, né? O que de certa forma pode desenhar o teu jeito de encarar a vida. Né? Se você respondeu dessa forma lá, imagina o que dali para frente, cada vez que você trombou com um obstáculo, e vê se uma coisa parecida. Ah, é? Deixa eu mostrar para eles, né? E aí eu vou partir para fazer acontecer, né? Na faculdade é a mesma coisa. Você olha pro lado, você tem 2, 3 alunos negros. E eu estudei com uma bolsa integral, uma faculdade privada. E aí você olha, tem mais 2 alunos. Um tem bolsa igual a você e o outro tem uma condição mínima. Tá ali pagando, mas com muito esforço. Então, como que, olhando para a infância, como que é cruel, vou usar essa palavra, nós, enquanto adultos, rotularmos, criarmos esses grupos e meio que já direcionar, olha, você é bom, você vem para cá, você é mais ou menos vem para cá. Não, será que não é o caso? Será não? É o caso de repensar isso. É o caso de repensar esses rótulos, repensar como a gente pensa e conduz a educação. A educação, ela é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe... se a gente pensar numa sociedade como todos queremos, realmente com desenvolvimento, com civilidade, com urbanidade, a educação é o caminho. E a educação que eu falo não é uma educação formal, não é levar as pessoas à escola. É uma educação sobre civilidade, sobre ser cidadão, sobre o que é direito, o que é liberdade, coisas básicas. É uma educação sobre cultura, sobre música, sobre valores. Sobre integração. Sim. E a gente tem que ter consciência do seguinte, cara. Alguns terão mais dificuldade que outros. Alguns
têm um privilégio intelectual, nasceram com a capacidade melhor. Isso sempre vai existir, né? Tem gente que vai aprender com mais facilidade que os outros. Isso não pode ser um elemento de segregação, sabe? Isso tem que ser um elemento que o grupo tem que entender, ó, eu corro mais rápido que você. O que foi? Dane-se, fica para trás que eu vou resolver minha vida? Ou vamos dar um jeito da gente melhorar o teu desempenho para a gente correr todo mundo junto, né? E eu acho que isso aí meio que se perdeu no meio do caminho. Hoje em dia nós estamos muito fragmentados, né? Está muito dividido, né? Virou uma competição bastante... O que eu li essa semana? Cara, foi um texto... Eu não vou me lembrar de quem foi o texto, cara. Eu li essa semana aqui, que ele fala... Acho que foi de Albert Einstein, que ele fala sobre o lado soft e o lado hard, que a sociedade aprendeu a dar valor pro lado hard e deixou o lado soft de fora, né? Isso acaba levando a gente para um momento em que, cara, só vale o resultado que você tiver na planilha, né? Se a tua planilha der 5, 10. Se der 4,5, você tá segregado e você não me interessa mais, né? E tudo aquilo que você pode trazer, e até tem uma experiência interessante que eu fiz alguns encontros depois de formado, né, com a molecada, e eu fiz um encontro de 40 anos de formado lá no colégio, né, muito tempo depois. E o colégio tinha um esquema interessante na nossa sala de aula, tinha os bons estavam nas carteiras da frente e tinha a turma do fundão, que era uma zona, né, cara? Isso era natural. Onde eu sempre estive. Não era o professor que punha a turma lá, a turma se juntava no fundão, vou no fundão que aqui eu posso bagunçar. E 40 anos depois a gente se encontra e os caras que estão melhor na vida era a turma do fundão. Entendeu? A turma do fundão estava em condições, porque os caras lá no fundão, cara, aprendem a viver, aprendem a loucura da vida, pode não aprender, olha, eu não sou tão bom em matemática, em geografia, né, quanto o cara da primeira carteira, mas aqui eu sou da putaria, cara. Eu sei o rolo, eu sei como é que eu viro um negociante, né? E esses caras acabam se dando bem porque a vida exige uma série de atributos que não são necessariamente educação formal, né? E quando a gente bota que o teu certificado, o teu diploma que vale, você está perdendo toda as cores do ser humano, né? Fica em preto e branco, não tem cor, né? Mas me conta uma coisa aqui. Eu tinha te perguntado, então, você tomou alguma providência para seguir no caminho sabe, eu vou apontar para me tornar um advogado e logo eu vou por esse caminho, ou mudou a tua visão no meio do caminho? De repente fala, pô, advogado é um negócio, vou jogar bola, eu quero ser músico, quero ser astronauta, quero ser... Não, como é que foi? Eu queria muito formar em direito, ser doutor, né? Isso para mim, ser chamado de professor é um orgulho, né? Isso para mim, professor, isso para mim é tudo, assim, de olhar e falar, esse título é importante. Então, quando eu falo de doutorado, não é pelo título, mas olha, você chegou num ponto, olhando para a educação formal, que é o ápice, assim. É pegar esse conhecimento agora e multiplicar e levar. E outra, você é exemplo, você mostrou que é possível. Sempre que eu penso em seguir a carreira acadêmica, é para isso, é para lecionar e para mostrar que é possível para outras pessoas. Minha irmã, ela vai estudar direito, então ela já tinha ali alguns livros, e eu sempre peguei o material para ler, alguma coisa, e estudar, aprender. Então, assim, tendo essa ideia de, olha, quero essa formação, quero essa profissão, a ação seguinte foi estudar mesmo. Não tinha outro caminho. E estudar, assim, com muita incerteza, porque, ok, estou estudando, mas será mesmo que eu vou passar numa universidade federal? Será mesmo que eu vou ter recurso para pagar uma universidade privada se eu não conseguir passar numa federal? E você tinha definido, é direito. Eu vou direito, sim. Nunca pensei em outro curso, nunca tinha pensado em outro curso. Tinha pensado assim, até hoje penso em cursos que vão agregar mais conhecimento, mas o principal, direito. Sempre foi pela ideia de justiça, de liberdade, de realmente falar sobre direitos, né, de levar os direitos a sério. Quando eu estudei história, lá no ensino médio, no ensino fundamental, as revoluções burguesas, elas me marcaram muito, né? Essa ideia de cortar a cabeça do rei em praça pública, uma ideia que até hoje eu falo assim, uau, esse povo realmente merece respeito. Então, assim, e aí você fala em liberdade, fraternidade, igualdade. Claro, ali, quando a gente olha para esses direitos, estavam na mão de um determinado grupo. Mas o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, desses valores democráticos, isso é muito forte. E isso é universal. Isso é universal. A gente pode questionar como as coisas aconteceram, questionar fatos históricos, tudo bem. Mas, para mim, esses valores, eles são maiores que tudo isso. Esses valores realmente são o norte, né? O que pode conduzir a gente para ter uma sociedade melhor.
E quando você falou do Einstein, de hard e soft, o Japão, né, o trem-bala japonês, ele é famoso pela qualidade, agilidade, e ele viveu, no começo, um problema de projeto, porque ele fazia muito barulho. Então, os prédios trepidavam, poderia causar ali o desabamento, alguma coisa. E, nesse momento, o lado técnico apenas não resolvia o problema. E aí, tinha um dos engenheiros que o hobby dele era olhar, observar passarinhos. Eu não sei o nome específico, substantivo que definisse, né? Quem gosta de observar passarinhos. E ele conhecia lá um passarinho que ele mergulha para pescar. Eu acho que é pescador. É o mergulhão, deve mergulhão, ser. Pescador, um negócio assim, que ele mergulha e pesca. E aí ele sugeriu que os trens tivessem aerodinâmica lá do bico desse passarinho, para justamente não ter esse problema de barulho. Então, como que um hobby trouxe uma solução técnica para um problema, assim. O lado soft da coisa, da criatividade. Deixa eu dar uma voltinha aqui, porque você falou uma coisa aqui que passou batido lá atrás, eu gosto de voltar e definir. Vem cá, cara. Como é que se cria e se alimenta 5 filhos? Nossa. Quando eu penso isso hoje, cara, peraí, 5 filhos, cara, eu vou ter que dar comida para 5, eu vou ter que pagar escola para 5, eu vou ter que vestir os 5. Hoje em dia é um absurdo, cara, não tem dinheiro suficiente para pagar uma coisa dessa, né? Com seu pai tendo um sebo, sua mãe empregada doméstica, como é que você cria 5 crianças, cara? Ou não foram 5 ao mesmo tempo, naquela época eram menos, como é que era? Houve um momento que tinha 5 dentro de casa? Não, nunca houve 5 dentro de casa. Tá. Porque a minha mãe tem 3 filhos, e meu pai tem 3 filhos. Tá. E aí, criações diferentes, momentos diferentes. Então, meu pai teve a primeira filha com outra mulher, depois eu vim, depois meu pai teve mais 2 filhos. A minha mãe teve minha irmã muito nova, foi expulsa de casa pela minha avó aos 17 anos. E aí uma história linda, né? Que minha avó, agora, recentemente, uns 4, 5 anos atrás, desculpa por ter feito isso com você, minha mãe. Minha mãe, calma, mãe, passou. Depois de uma vida Já inteira. foi depois de uma vida inteira. Mas o contexto, a sociedade. Você ser mãe de uma jovem de 17 anos que vai ser mãe. E o comentário dessa sociedade em volta, uma sociedade... Isso no interior de Goiás. Então, uma sociedade conservadora. E aí a reação dela foi essa, de vou expulsar minha filha de casa. Não sei se na visão dela isso iria retomar a dignidade, falar, olha, a filha dela fez isso, mas ela foi digna e expulsou a filha de casa, fez o certo. Não sei qual era a visão, mas foi o que aconteceu. E é bonito anos depois ver esse pedido de desculpa. E aí tem essa diferença. Então eu cresci basicamente com a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão. E o meu pai com os outros 2 filhos, enfim. Aí tinha a primeira filha dele, que era de outro relacionamento. Enfim. É uma história, é uma composição familiar. É um caldeirão, cara. Mas é uma composição familiar bonita. Por quê? Quando o meu pai teve o primeiro filho depois de mim, que é o meu irmão Luiz, estava com outra mulher, o Luiz, e havia um ciúme muito grande. E hoje eu chamo ela de tia, peço benção quando vejo a mãe dos meus 2 irmãos, Luiz e Gabriel, a Vera. E ela não deixava a gente se ver, enfim. Existia ali um ciúme. E meu irmão fica doente, meu irmão contrai pneumonia. E ele quase morre, muito, muito magro, muito novo. Meu irmão tinha 3, 4 anos de idade. Eu sou um ano mais velho. Hoje é aniversário do Luiz. Tô contando essa história hoje, no dia do aniversário dele. E ele fica sem querer comer no hospital, aquela comida de hospital, ele não quer comer, e sem comer o quadro só piora, só se agrava. E todo mundo, o que você quer? Você quer um sanduíche, sei lá, você quer um brinquedo? O que você quer? O que vai te fazer feliz, sei lá, te fazer querer recuperar? Quero ver meu irmão. Era eu. E aí eu fui até o hospital, entrei no UTI, quando até hoje não pode, criança não pode entrar em UTI, mas não tinha muito o que fazer, ou você entra lá ou ele vai morrer, então que seja. E a única comida que ele aceita comer é da minha mãe. E ele se recupera. Da sua mãe? Da minha mãe. A comida da minha mãe ele comeu. Ele não comeu a comida do hospital, não comeu a comida da mãe dele, não queria ver ninguém, queria ver o irmão dele. E
e se recupera. Então, assim, é um caldeirão, igual você falou, são vários sentimentos. E esse olhar em retrospectiva, ele deixa isso muito claro, assim. Só que quando você tá no turbilhão, e aí até, quem sou eu para dar conselho para alguém, mas quando nós estamos vivendo um momento no turbilhão de emoções, a gente não tem a tranquilidade, Não. a maturidade de compreender. A gente não consegue ligar os pontos. Então hoje é muito fácil olhar em retrospectiva e ligar esses pontos e falar, nossa, parecia que era um caldeirão sem fim que não ia terminar, e olha como que a história foi conduzida. Então é ter essa tranquilidade para esses momentos de, olha, calma, né? O tempo, né? O maior alquimista de todos, ele ajuda a resolver essas coisas. Você não pode entrar na histeria, né, cara? É Sim. aquela história, tô dentro do campo, no meio do jogo, apanhando de 7-1, e no meio do jogo eu não consigo enxergar. Vai pra arquibancada, dá uma olhada de longe, sabe, acalma e tenta... Não é fácil fazer, mas acho que faz parte do processo, né? Você, teu pai, tua mãe, em algum momento... teu pai é negro, sua mãe também é negra? Não. Meu Seu pai é um branco, minha branco, mãe negra. Sua mãe é negra, tá? Em algum Meu momento, avô branco e minha avó negra. seu avô é branco, sua avó é negra. Em algum momento, a questão da negritude, enquanto vocês eram crianças, né? Vocês foram orientados por eles de alguma forma, de que, sabe, o mundo lá fora é meio complicado, vocês vão sofrer um tipo de pressão que o teu amiguinho branco não tem. Você teve esse tipo de conversa? Alguém trouxe esse assunto para vocês como criança, sabe? Você falou que tem alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa lá fora que pode nos ferir pela forma como a sociedade funciona, né? Você teve algum tipo de aviso deles de que se prepara porque... Aquela história que a gente sempre escuta, você, pela sua cor, vai ter que fazer o dobro, você vai ter que provar que você é muito melhor que os outros, porque além da dificuldade natural, ainda tem essa outra de um preconceito, etc e tal. Você teve algum tipo de input assim? Esse tipo de discussão até na própria sociedade, há 20, 25 anos atrás, não era algo tão forte. E aí hoje, tendo uma filha com 1 ano e 6 meses, eu me considero preparado para levar isso para ela, para falar sobre isso. Mas na época, isso a gente aprendeu na rua. É o comentário. Quando eu mudei para um bairro diferente, mas cadê o pai? Mãe solteira, né? Você sabe. Então era o tipo de coisa. Esse menino... Te falei várias vezes, né, sobre música, sobre gostar muito de música. No começo da adolescência, até por causa do Smells Like Teen Spirit, a gente começa a gostar do rock and roll, né, de ouvir metal. Minha banda favorita era o Nirvana, andava com camisa do Nirvana, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, eu adorava. Até hoje eu ouço música, e aí o Hendrix falou isso numa entrevista. Existe música boa e música ruim, ponto. Não existe estilo musical, ritmo musical. Tem música do jazz que é ruim, tem jazz que é maravilhoso, tem música lá que você vai ouvir de determinado estilo que é boa, que é ruim, enfim. E aí, nessa fase, maconheiro, porque anda de camisa de banda. Os rótulos. E aí você começa a entender um pouco sobre isso por causa desses rótulos. Sim. Neguinho do pastoreiro. É quando você começa a namorar ali com 13 anos, uma menina, e ela não vai te mostrar a mãe dela, a família dela. Primeiro porque você é pretinho. A mãe dela é evangélica. E aí, você fala, que história é essa? Você frequenta centro, já foi em centro de umbanda, que história é essa? Isso é macumba, isso aí é bruxaria. E aí vem o fator principal de tudo isso, a ignorância. A ignorância de não conseguir olhar para o outro, de não conseguir perceber o outro. E o que ativou em mim, aí sendo bem objetivo na sua pergunta, na minha resposta, é a música, de novo, e principalmente o rap. Então você falou aí, quando perguntou, duas coisas, que, por exemplo, o Djonga, que é um rapper lá de Belo Horizonte, ele tem uma rima que ele fala, é como se a avó dele falando pra ele, filho, você já é preto, não sai desse jeito que eles te olham torto. E aí quem foi o grande motor, a grande figura que trouxe isso bem claro, não só para mim, mas para vários amigos, isso a gente conversava no ensino médio, cantava as músicas, Racionais MCs. Sim. A vida é um desafio, você citou sem saber. Você tem que ser 2 vezes melhor. Não basta
você tá ali, você ter qualidade. Você tem que ser 2 vezes melhor, porque a vida é um desafio. Então, quando a gente ouvia isso, preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra, aí tem um palavrão na letra, como é que faz. Eu ficava ouvindo aquilo e falando, pô, cara, é isso. E aí junta a questão do orgulho. Lembra o orgulho do menino que tá na sala dos piores? Sim. Que, pô, eu não sou pior, eu vou mostrar pra você que eu não sou. Sim. Quando você tem isso, ouve essas músicas, já tem isso dentro de você, a coisa explode. E aí quando a coisa explode, você é rebelde, você é revoltado. Você tá no lugar errado. O sistema vai sempre tentar botar você numa caixinha, né, cara? E a caixinha da educação formal, a professora no primeiro ano do ensino médio mandando a gente ler, não que não seja importante, não é isso, não é essa a discussão, mas ela querendo trazer pra gente a fase lá dos românticos, Lord Byron, cara, e é legal, não tô questionando isso, mas quando você ouviu Racionais, pô, a realidade é essa, e aí caiu na minha mão Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara ele fala tudo, ele não tem rabo preso com ninguém, ele chega ali e fala quem ele é, e eu quero ser isso. E aí, como Brás Cubas, quando eu boto a camisa de uma banda de rock, ando com a camisa do Black Sabbath, com um crucifixo, todo de preto, com um coturno, eu tô mostrando quem eu sou, naquele momento. Sim. E aí vem a ideia idiota do rótulo de achar que aquele momento vai ser eterno. Sim. E não é aquele momento. A minha adolescência foi aquilo. E me ajudou a ser esse adulto hoje. Mas as pessoas têm essa necessidade de rotular e de falar, olha, você é isso, acabou. Pro resto não da é vida, assim. né? Você vai ser, é um maconheiro pro resto da vida, né? E aí essa construção da identidade negra é um projeto realmente de construção e de entendimento. E hoje vejo isso muito mais fácil. Minha filha, de novo, com 1 ano e 6 meses, ela adora músicas da Xuxa. Adora. Ela fica ouvindo aquele Xuxa só para baixinhos. Sim. E aí, a gente não tinha uma Paquita negra. A Paquita tinha que ser loura, branca, no Brasil. Sim. Não tô entendendo o que você quer dizer, Oswaldo. Não tá entendendo? Olha os dados do IBGE, olha os dados históricos do IBGE. Se a nossa população é aquilo ali... Não precisa nem olhar, né? Basta você lembrar. Você lembra da Xuxa com as meninas? Era um estereótipo. Aquilo não era um brasileiro, era um estereótipo anglo-saxão que a sociedade impôs pra gente de alguma forma, né? E uma coisa interessante que você está falando, a tua filha tem que idade? 1 ano e 6 meses. Cara, 1 ano e 6 meses. Ela tem hoje um conjunto de referências que você não teve, cara. E se ela ligar a televisão hoje, ela vai ver a Isa em todos os canais, com aquela exuberância de beleza, tomando conta, cara. Ela vai ligar a televisão, vai ter gente, negros em posições que nunca... Teve um presidente dos Estados Unidos, né? Então, há hoje uma série de modelos que você fala, pô, cara, olha aqui, ó. Os caras estão arrebentando. Você vai pra música, os caras dominaram, né? Então, ela está numa sociedade que é diferente. Ainda existem uma porrada de problemas, né? Mas ela já tem onde se agarrar. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu não lembro se foi no Leadercast aqui, mas estava falando exatamente isso. Ele dizia o seguinte, falou, cara, na minha época, o que eu tinha na televisão, eu tinha o Mussum e eu tinha mais 2 caras na televisão e não tinha mais nada. Sabe? Não havia referência nenhuma, né? Hoje em dia a sociedade mudou completamente, então ela vai olhar, ela vai encontrar as heroínas que vão ter o tom de pele parecido com o dela, né? E acho que isso faz uma diferença na hora de você construir tua identidade, né? Você foi buscar, né? Não sei se na tua época tinha tanta referência assim, né? Hoje você vai olhar no esporte, os caras dominaram o esporte, os caras dominaram a música, estão dominando várias áreas. Você chega a CEO da empresa, né? Então passa a ser uma referência para uma molecada que está em volta, fala, olha aqui, ó, cara, ele chegou, eu posso chegar também, né? Mas vamos voltar ali atrás. Você fez direito, então? Fiz. Foi cursar direito? Cursei direito entre 2007 e 2012. Formei em 2012 e aí é engraçado. Mas qual que é a sua profissão? Eu sou advogado. Esse diálogo é importante, esse diálogo é real. Qual que é a sua profissão? Eu sou advogado. Mas você formou? Eu sou advogado. Não tem como ser advogado sem ser formado. Sim. Não, mas você passou no OAB? Não, eu sou advogado. Eu formei, passei no OAB, tenho carteira, tenho inscrição, pago anuidade, não é barato, tá lá. Não, mas onde é que você estudou? Numa escola particular. Era caro? Não, eu tinha bolsa. É bolsa por quê? Então, assim, como que são os... Isso é uma conversa real, isso é uma conversa... Oi, prazer, tudo bem? Sou eu, e a pessoa ir por esse caminho. Então, assim, de não acreditar
que é possível. Eu falei, não, eu fiz tudo certinho, né? Ou então ela está absolutamente curiosa de ver que dá, né? Sim. Putz, conseguiu. Como é que conseguiu? Bolsa? Como é que conseguiu uma bolsa, cara? Como é que você se formou? Ela deve estar curiosa, porque como é que esse cara fez? Que caminho que ele seguiu, né? Pra tentar descobrir. E aí, pelo tom, era uma curiosidade meio incrédula. Sim. Né? Incrédula. Sim. Acho que ele esperava só advogado. E aí, tipo, mas você formou, você passou na OAB? Não, sou bacharel. Então você não é advogado. Acho que ele queria construir algo do tipo. Assim, que a pergunta estava muito mais voltada para esse lado. Sim. Mas aí eu levo na esportiva, né? Eu apenas, ok, entendi o que você quer construir, mas tudo bem. Mas sobre mostrar que é possível, é o ser exemplo, né? E aí tem aquela fala, o exemplo é a melhor forma de ensinar. É pelo exemplo. Você ensina pelo exemplo, sim. né? Tem um alemão, até ouvi isso de um Godansha, o Godansha no judô. Então é alguém que tem ali uma graduação após a faixa preta. Então ele tá lá, faixa preta, vai pra faixa vermelha e branca, ele vira Godansha. E ele falando, né, que ouviu isso de um alemão. Não é que o exemplo é a melhor forma de ensinar, se ensina pelo exemplo. O exemplo é a única forma de ensinar. É quando você mostra que é possível, chega no LinkedIn, mensagens, obrigado, pô, te vendo aí, sinto orgulho, aumenta a responsabilidade, claro. Mas dá mais energia de falar, pô, tô sendo exemplo. Claro, né? Você não passa posso a ser referência, cara. Você Sim. é referência. Sim. E acho que isso abre uma dimensão na vida da gente, que é um negócio impressionante. Eu falo, pô, eu só tô trabalhando, cara. Eu só tô fazendo minha parte. Como assim referência, cara? Eu nunca foi essa a intenção, né? E de repente você descobre que é. E aí vem essa carga mesmo que você tá falando, cara. Eu preciso pensar porque tem um monte de gente olhando minhas ações, né? E o que eu fizer tá ensinando essa turma, né? E sobre ser referência, eu acho muito, muito importante falar sobre isso, deixar isso bem claro. A exceção não pode ser entendida como regra. O que eu quero dizer? Se lá no passado você citou o Mussum na televisão, Grande Otelo, Pelé, sempre quando a gente olha esse tipo de exemplo, e recentemente na nossa política foi a figura do Joaquim Barbosa, Sim. Né, e eu olhando para minha área, olhando para o direito, nossa, olha lá o Joaquim Barbosa. São exceções. São exceções. Isso não pode ser entendido como regra. O que a gente quer construir é que isso seja regra, e não regra imposta, mas que as condições sejam igualitárias. Sim. Quando eu falo disso, eu não quero ser, nossa, olha lá, se o Oswaldo conseguiu, todos conseguem. Não, de jeito nenhum, não quero e não vou assumir esse tipo de postura e de papel. Não foi fácil, foi muito difícil e tem que ser mais fácil. Tem que ser mais fácil por quê? Porque as condições são iguais. É uma coisa para muita gente boba, básica, mas que não é. Fazer 6 refeições ao dia, ordinariamente, né? Todos os dias você vai conseguir fazer 6 refeições. Você ir ao dentista, uma vez por mês, uma vez a cada 3, 6 meses. Coisas que para muita gente é banal, mas que pro outro lado da população são conquistas. Sim. E quando a gente fala dessa estrutura, é ter igualdade de condições. Como que você vai pensar em estudar, em ler um livro, se você não tem o que comer? Você vai lutar para sobreviver. Isso é Maslow, né, cara? Sim, Maslow. pirâmide das necessidades. É a pirâmide dela, né? E aí que a gente vê a grande diferença. Você vai para uma Bélgica. A Bélgica resolveu a parte de baixo da pirâmide há muito tempo atrás. Ela está preocupada com outras coisas. Ela não vai discutir se metade da população não tem esgoto. Lá não se discute isso, cara. É claro que tem. Agora vamos discutir outro assunto, né? Estou preocupado com outra coisa. Quero gerar emprego, porque o esgoto já tem. E nós estamos aqui discutindo ainda que 100 milhões não tem água tratada. Quer dizer, cara, é uma disparidade tão grande que tem a ver com essa coisa. O Brasil é um negócio, é um caldeirão gigantesco. Ele é tudo muito grande. Você vê agora essa coisa com a pandemia, essa discussão idiota da vacinação, né? Porque somos o 5º, somos o 6º, somos o 12º. Cara, nós temos 200 milhões de habitantes, bicho. Qualquer coisa que acontecer no Brasil é gigantesca. Não dá para comparar com a Ilhas Fiji, né? E qualquer ação que você tomar aqui, quando você tentar fazer a escala dessa ação, não é uma escala de... Olha, eu já fiz para 5 milhões, agora eu vou fazer para 10. Não, cara. Eu tenho que fazer para 200 milhões. Eu tenho que entregar para 200 milhões. Eu tenho uma logística desgraçada. É tudo grande, é tudo complexo aqui no Brasil, né?
Mas deixa eu voltar no assunto lá. Você se forma, pega o teu diploma de advogado e vai advogar? Advogo por um tempo, mas Você vai trabalhar numa empresa? no escritório, no estágio de advocacia, Sim. principalmente com direito eleitoral. Então, participei de 3 eleições seguidas. Eleitoral, Eleitoral. Direito. Acho que em qualquer profissão, mas eu posso falar da minha. Tudo que a gente não gosta de estudar, tudo que a gente fala não quero, é o que traz um dinheiro pro bolso no começo da brincadeira. Tudo. Não sei, um exemplo. Sou dentista, mas quero trabalhar, por exemplo, com a parte estética da coisa. Só que no começo eu vou lá fazer, sei lá, obturação, alguma coisa do tipo. Sim. E no direito, no meu caso, foi, eu não gosto de direito de família, não sou fã de previdenciário, minha pegada é muito mais direito constitucional, direito internacional dos direitos humanos, quer falar sobre a parte filosófica do direito e o que paga conta no início da brincadeira, o eleitoral, que era uma coisa que eu não olhava. É pegar uma ação maior de previdenciário, família, né, divórcio, guarda, pensão, alimentos. E aí fui parar no escritório para advogar eleitoral. Advoguei eleitoral por quase 3 anos. Nesse período, como no ano que eu entrei já era ano eleitoral, já peguei uma eleição, e eleição para quem trabalha nessa área, é realmente o caos, porque os prazos são curtinhos, 48 horas. Na época eu ia para o escritório domingo mandar fax, receber fax, porque é assim que chega a notificação. Chegava na época, né? Isso aí 2012. Hoje já tem outros modos, mas dependendo da comarca, dependendo de onde é ali a zona eleitoral, é fax ainda. Então foi uma. Teu cliente era um político? Luta. Era alguém tentando se eleger, é isso? Eu advogava para um escritório que prestava serviço para políticos e para partidos. Tá. E aí eu não tinha contato direto com partidos ou com candidatos. Sim. Né? O escritório que fazia essa intermediação, eu era ali o operacional. Eu era advogado que ia fazer a defesa, o recurso, as peças processuais ali, acompanhar o andamento do processo. E olhando que, ok, não é para mim, né, quero seguir minha carreira acadêmica, quero o concurso para magistratura, preciso parar e estudar. Então eu saio do escritório e começo a trabalhar sozinho, a tentar já fazer o mestrado, curso algumas disciplinas do mestrado em Direito. Só que vem um convite. Eu conheço 2 empreendedores e eles, olha, temos essa ideia de negócio. Tá, essa ideia de negócio chama Monetize. E em 2016 começo a trabalhar com eles, ainda terceirizado. Eles mandavam as demandas por e-mail ou me ligavam e eu fazia de casa. Ainda não tinha necessidade de ir à empresa todos os dias, mas com o crescimento do negócio eu começo a ir todos os dias, eu começo a me aproximar mais, a penetrar em outras áreas. Então, olha, o RH, vem cá. Você entra lá cuidando de direito. Do jurídico. Era o jurídico. Isso, tá. E como o nosso negócio ele envolve o consumidor final, as ações, todo esse tipo de negócio tem reclamações nos órgãos de proteção, PROCON, um juizado especial. Então a preocupação inicial era isso. Era defender a empresa nesses processos, celebrar acordos. Só que com o crescimento da empresa, eu começo a entender e a participar de outros processos. Então, olha, a gente hoje tem uma equipe com 20 e poucos funcionários. Queremos aqui contratar mais 15 pessoas. O contrato de trabalho é aquele modelo padrão que a contabilidade envia, que é um documento ali que está no Google, na internet, ali você pega e baixa. Opa, vamos fazer um contrato estruturado, bonitinho. Aí, chama o Oswaldo, faz aí. Termos de uso. Vamos atualizar os termos de uso, tem que fazer. Direito de imagem, porque a gente está gravando vídeo com o cliente. Sim. Então eu começo a ter uma atuação muito mais presente. E aí passo a ser empregado da empresa. Isso 1 ano depois, lá em 2017. E desde então, a gente fala, né, a chave vira, muda um pouco o entendimento. Olha, empreender, produzir riqueza, produzir bens, produzir serviços, é também um caminho na busca dessa igualdade, na busca de transformar a vida das pessoas. Por quê? Estou contratando pessoas, estou ajudando a desenvolver o negócio dos meus clientes, eu estou gerando riqueza. E essa riqueza está sendo distribuída. Olha aí, hoje nós temos 200 funcionários. Então são 200 famílias que precisam do nosso negócio. É o nosso negócio que leva, é o trabalho deles,
né, dentro do negócio Monetize, que leva o pão para a mesa, que paga o aluguel, a prestação do apartamento, a prestação da faculdade. Então, ali minha chave muda e eu começo a pensar, olha, acho que o caminho é outro. Acho que o caminho é realmente o empreendedorismo e, no meu caso, ser um executivo, entender do negócio, conseguir trazer valor para o negócio. Sim. E eu começo a estudar, então, aspectos de gestão. Então, eu já começo a direcionar meus estudos, meus esforços para isso, para me tornar um gestor. Compreendendo que, olha, no futuro, inclusive, quero empreender, quero ter meu negócio. Então, o caminho é esse aqui. Então, já muda a mentalidade, já deixa... Esse caminho que você encontrou, esse caminho tinha como objetivo lá na frente a Monetize? Era a Monetize? Não, ou isso era foi o seguinte, dentro da Monetize. Então, eu entendo, é dentro da Monetize, mas vou me tornar um gestor porque uma hora eu vou chegar... Eu vou dirigir essa empresa aqui. Já vi uma visão desse tipo para você? Ou era o seguinte, vou me tornar um gestor para o que a vida trouxer para mim? Isso é outra coisa, é o seguinte, eu quero ser o CEO da Monetize. Foi pensando na vida, não foi pensando em ser CEO da Monetize, não é algo que estava no meu radar, assim, não era algo, nossa, quero. As coisas aconteceram. Eu acho que isso é uma crença, algo que eu acredito muito. Esteja preparado, as coisas vão acontecer. Aí às vezes vai dizer pra você que você tem sorte, né? Ô, cara sortudo. A Quando sorte... precisaram de um, tava ele lá, né? Que sorte a dele. Como se fosse sorte, né, cara? Aquela história, né? Pô, peraí, eu tô preparado. Estão procurando alguém que fala inglês e eu sei falar inglês, eu tenho que estar. Eu tô presente. Isso é sorte? É sorte? É sorte? Não, acho que não, né, cara? Quando você ficou lá estudando modal verbs, É. Ninguém tava lá olhando pra você. Não, cara, tendo a dificuldade ali, como que é isso aqui? Sim, e aí, de repente, tá lá porque é sorte. Sim. Que interessante, cara. Esse modelo você está falando 2016, foi ontem. É tudo muito novo, é tudo muito agora, né? A Monetize é uma plataforma de... como é que se define ela? Como é que é a definição que você... Para o teu negócio, quando eu pergunto o que faz a Monetize, como é que se traduz isso? A Monetize, ela é um ecossistema de vendas online. Okay. Porque você pode olhar para o nosso negócio sobre diversos aspectos. Então, você pode olhar para o checkout, que é um meio de pagamento. Então, quando você... eu faço uma analogia, desde que eu entrei na Monetize eu faço essa analogia, até para explicar no processo judicial o que a gente faz. Quando você está na padaria, você foi comprar ali o pãozinho na padaria, vai pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, você tem ali uma maquininha na sua frente que vai processar a transação. Eu faço a mesma coisa quando eu olho para o checkout Monetize, você está numa página de vendas, clicou em comprar, eu faço esse mesmo papel. Eu vou processar esse pagamento, vou receber essas informações, conectar com outras empresas que participam do processamento do pagamento e vou confirmar a transação. Então, eu vou habilitar um negócio, um empreendedor, seja de um produto físico, de um produto digital, um curso, a receber pagamentos online. Então, esse é um aspecto do nosso negócio, essa parte do meio de pagamento. Um outro aspecto é o afiliado. Então, é a presença de pessoas que vão se afiliar ao seu produto e divulgá-lo para receber comissão. Sim. Então, eles vão investir em campanha, eles vão investir em tráfego e vão impulsionar as suas vendas. Só que eu tenho toda uma base em que eu, produtor de um produto físico, eu preciso emitir nota fiscal. Sim. Então eu tenho que ter uma solução, integrar com alguém para garantir que essa nota seja enviada. Quando eu olho de novo produto físico, eu preciso integrar com o sistema para mandar as informações para ir para o estoque, para ir para a logística. Então eu também tenho que ter essa parte, a gente fala de background, para que o meu cliente tenha a atividade dele. Então o meu papel aqui é o que eu posso fazer para auxiliar, tornar mais fácil a vinda desse negócio para o digital. Então, meu negócio ele é físico, eu quero trazer meu negócio para o digital. Monetize, o que você tem para mim? Eu tenho a solução de pagamento, tenho a solução de afiliados, tenho a solução para emissão de nota, seja comigo, seja com parceiro, a integração com esses parceiros para facilitar esse trabalho. Então, quando eu olho para a Monetize, é essa conexão entre essas pessoas, entre esses vários participantes. Eu tenho a fábrica que vai ali fazer a preparação do seu produto, vai fazer a logística, a embalagem, marca, rótulo, tudo. Sim. Você
O que aconteceu com vocês durante a pandemia, cara? Bom, O digital explodiu, né? Foi uma explosão gigantesca. Todo mundo correu para ele. Eu tô até fazendo agora... Tô fazendo lançamento, nós tivemos uma reunião ontem para discutir o lançamento. E falei, cara, como tá difícil competir. Tá todo mundo lá. Todo mundo foi pro digital. Todo mundo faz live às 8 horas da noite. Todo mundo tem curso. Então, para o público-alvo, que até há pouco tempo tinha uma demanda grande, né? Agora é demais, né? Tá demais. É tanta coisa que tá muito difícil. Virou uma guerra, né? Sem tamanho, né? E eu imagino que durante a pandemia o negócio deve ter explodido. Aqui nós temos 2 fatores. O primeiro, quem está no ambiente físico e viu o seu negócio fechar, né, viu o faturamento cair, receita cair, quer ir para o digital. Como que brinca disso? Quer ir para aí. Que é o que você falou, olha, todo mundo está aqui. E um outro fator, isso é um fator importante, mas na minha visão, o que mais contribuiu para o crescimento do negócio, não só do nosso negócio, mas de quem atua nesse mercado, seja no mercado dos afiliados, seja no e-commerce em geral, é a mudança de comportamento do consumidor. O consumidor, ele passa a acreditar mais, a confiar no pagamento online. Sim. Por quê? Porque ele usa isso mais no seu dia a dia. A minha mãe usa o aplicativo de mobilidade urbana, usa lá o aplicativo de delivery de comida, e gera uma confiança. As pessoas passam a acreditar, olha... Você lembra o horror que o pessoal tinha de botar cartão de crédito na... Como era difícil, né? Que eu não vou botar cartão aí de jeito nenhum, né? Tinha Hoje... a figura do chupa-cabra, né? Tinha o chupa-cabra nos caixas eletrônicos. Sim. Havia um medo muito grande de, olha, coloquei o meu cartão aí, vão roubar os dados do meu cartão. Imagina se no ambiente físico, a gente chama isso tecnicamente de transação com cartão presente, se com cartão presente, chip, senha ou assinatura já havia um medo de fraude, imagina o online. Esse medo ainda era muito grande. Quando a gente fala do perfil de consumidor mais jovem, esse medo era menor. Mas um perfil mais velho tinha ainda muito receio. Então a pandemia, ela, na minha visão, acelera isso. As pessoas passam a confiar mais de, olha, se eu fizer uma compra em tal loja, tal site, eu consigo ligar, cancelar, consigo ligar para o operador do meu cartão de crédito e falar, olha, não reconheço essa transação. E passam a utilizar mais esse canal. E isso é bom, porque ajuda a movimentar o mercado como um todo. Mas impactou o negócio de vocês? A pandemia jogou para cima? Impactou negativamente no início da pandemia. Como a economia, a gente olhar a última quinzena de março de 2020, houve ali porque é o início. Foi então, o pé no freio, né? Todo mundo meteu o pé no freio. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Para em seguida já experimentarmos ali um crescimento. Então foi sobre esse ponto de vista das pessoas irem para o online, cadastrarem mais produtos, comprarem mais, foi muito bom. Mas representou também desafios de gestão. Você fazer a gestão em home office, então você ter a perder esse contato físico, esse olho no olho, o dia a dia com as pessoas, para os gestores, para os líderes, é um grande desafio. Porque, ok, você sabia ser líder, um bom gestor dentro daquela realidade. Estamos aqui todos os dias, tomamos café, almoçamos juntos, mas e agora? Agora que você vai entrar numa sala, vai fazer uma reunião virtual com alguém, perdeu-se esse olho no olho, muitas vezes a câmera vai estar desligada, ou se estiver ligada, às vezes não tem como perceber sentimentos. Só que o desafio posto é esse. A realidade é essa. Eu tenho um fornecedor meu que cresceu 400%, cara. Você não cresce impunemente desse jeito. Sim. Que é de uma hora para outra. Então, além desse problema de estar todo mundo distante, o cara lidava com 100, agora ele lida com 500, com 400. Ele tinha uma expansão, a gente vai ampliar isso aqui, de repente o escritório dele está vazio, tem ninguém lá dentro, e ele tem 500 carinhas, alguns dos quais ele nunca viu na vida dele, nunca se encontrou com a pessoa, né? E ele tem que passar a gerenciar essa equipe. É um outro perfil, né, cara? Até a liderança muda, né? Como é que você motiva a gente à distância, né? Como é que você faz a harmonia de um time que não se encontra, né? Que tá todo mundo só com uma telinha ali na frente. Como é que você gerencia os horários de trabalho, cara? O estresse dessa turma, né? Cara, eu não tô sentindo, eu não tô vendo energia. Não tô... Eu consigo aquilo que consigo ver. Mas eu não sinto mais, né? Eu não sinto mais. Entrei para trabalhar, pô, o clima tá bom.
não tem mais clima, né? O clima tá esparramado. Então isso vai mudar até o jeito de gerir o negócio. Isso, e adaptamos nossas ações, passamos a fazer pesquisas frequentes de, olha, como que tá na sua casa, você tem pessoas que estão no grupo de risco, como que o seu nível de ansiedade, a gente passou a tentar se aproximar mais em relação à gestão de pessoas, de fazermos pesquisas para entender como que é o grupo familiar, como que, olha, existem pessoas que estão no grupo de risco, qual é o seu nível de ansiedade, como está sendo a experiência do home office. E com essas pesquisas, como a gente começou lá atrás, no ano passado, hoje a gente tem uma visão clara de que a maioria prefere trabalhar assim, trabalhar no home office. Se não pensa em voltar para a estrutura física, mas se voltar, deseja que seja um modelo híbrido, onde a pessoa tenha aqui na empresa 1, 2 vezes por semana. As principais queixas são o deslocamento. Então, olha, para ir voltar para a empresa, tinha dia que eu gastava 3 horas. Eu gastava 1 hora para ir, 2 horas para voltar, porque tinha trânsito, véspera de feriado. Passa a não fazer mais sentido, né, cara? Você olha para você e até então era algo que era necessário, não tinha como fazer. Hoje em dia você olha para isso e fala, pera um pouquinho, surgiu uma oportunidade de eu não precisar gastar essas 3 horas. Isso passa a ser um absurdo, né? Você ficar 3 horas ali na... Você assistiu uma série chamada Billions? Billions? Não. Billions. Tem uma série na Netflix. É fantástica, cara. É muito legal. Essa série tá na Netflix e ela conta a história de 2 caras, né? Tem um cara que é um grande investidor, é um desses caras de startup, é um bilionário, né? Super macho alfa, que monta uma equipe de macho alfa, os caras vão para cima, faca no dente para fazer dinheiro, né? E o outro é um procurador norte-americano que tá na cola desse cara aí, quer pegar esse cara. Então a série é muito legal. Um dos personagens principais da série é uma mulher, a Wendy Rhodes, né? Que por acaso é esposa desse procurador e trabalha pro bilionário, né? E é legal. E o mais legal é que ela é uma figura assim de... Cara, ela é o braço direito do bilionário na empresa de machos alfas, né? E a função dela é uma psicóloga. Ela tá ali para cuidar do ambiente, cuidar das relações dos caras. Então, vira e mexe, entra um cara, senta na sala dela, senta no divã aí, e conversa com ela como se fosse uma sessão de psicologia, né? E o que chama atenção ali é a influência que a posição dela tem no meio daquele monte de brucutu, né? E ela vai lá, ela dá nó em todo mundo, né? E isso ficou muito interessante porque mostra uma posição que até então nem sequer existia nas empresas, passa a ser essencial para aquela máquina funcionar, senão os caras comem um outro, eles se devoram ali, né? Então você está comentando isso tudo e eu fico imaginando o que teve que acontecer com o teu RH, né? Como é que a tua equipe do RH passa a funcionar gerenciando um grupo que não se vê mais, né? Tentando pegar essas coisas. Cara, o cara não vai ficar mais 3 horas no trabalho. Ele está na casa dele, mas cara, será que ele tem condições de trabalhar lá? Será que o ambiente que ele está serve? Será que... Outra, ele vai estar conectado 24 horas por dia, cara? Será que se eu mandar um WhatsApp para ele às 11h30 da noite, isso não vai dar um problema legal amanhã de manhã? Será que eu tenho que fazer ele parar às 8 horas da hora extra? Tem um caminhão de problemas que estão surgindo aí que vão exigir que o teu RH tenha um outro papel, né? Ele passa a ter uma outra posição, que não é gestão de um ambiente em mudança, né? Como é que vocês trataram isso aí? Sabe, você fala assim, eu estou preocupado, se o cara... Quem está preocupado? É você que é o CEO ou o teu RH teve que estabelecer rotinas novas, teve que estabelecer novas formas de comunicação, teve que criar soluções diferentes para poder atuar com uma equipe descentralizada e com outro tipo de demanda, né? O nosso entendimento de que o RH, que a gente chama de área de gente, é estratégico, ele é anterior à pandemia. Então, o Peter Drucker, ele tem uma frase que é clássica, todos os manuais vão falar disso, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Sim. Então, a valorização da cultura... Um exemplo, você tem uma empresa, aquela empresa que faz um celular aí que é todo fechado, a gente não precisa ficar fazendo propaganda de marca aqui, né? Mas aquele sistema que é fechado, que é deles lá, que Sim. conversa muito bem com o universo deles, mas não conversa com outro universo. Sim. Essa empresa ela tem uma estratégia muito bem definida de diferencial de produto. Então, Sim. o que ela defende é o diferencial de produto.
enquanto você pega uma construtora, por exemplo, que trabalha com imóveis voltados para baixa renda, primeiro imóvel, imóveis que vão ter subsídio do governo, ela tem uma estratégia baseada na liderança em custo. E aí, se você coloca, por exemplo, dentro lá da área de produto, né, um profissional que tem uma cultura, uma mentalidade que não compreende essa estratégia baseada em diferencial de produto, quando você pega esse cara que o raciocínio dele, a mentalidade, a cultura que ele traz é muito mais voltada para uma estratégia de liderança em custo, ele não vai funcionar nessa outra empresa. Não vai dar certo. E é isso que quer dizer que a cultura como a estratégia. É a cultura individual, a cultura dos valores das pessoas e da organização. Então, a organização, tenho que entender a minha estratégia. Então, a minha estratégia é baseada no produto. Ou seja, o produto, a qualidade do produto tem que ser sempre o meu foco. Então, eu preciso de... A minha cultura, então, tem que ser empreendedora, criativa. Eu não posso ter aqui pessoas que vão pensar muito no processo, que vão pensar apenas no controle e não vão ter essa liberdade para criar o novo. Eu vou ter pessoas que vão falar o seguinte, olha, telefone celular para o perfil executivo tem que ser esse aqui, que tem o tecladozinho QWERTY, porque as pessoas vão usar isso. Eu não vejo o executivo usando um telefone que é só uma tela que você fica ali clicando. As pessoas com controle muito alto, muito confiantes nessa questão do processo, elas não vão ter essa visão. Não vão chegar e vão falar para você. O Ford tem uma frase, é atribuída a ele, fica difícil a gente conferir as fontes desse tipo de frase, mas ele diz que se ele perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles diriam que queremos cavalos mais fortes. Sim. Eles não diriam queremos carros. Sim. E aí, a cultura, se você tiver dentro da sua organização pessoas que têm uma mentalidade, uma cultura de, olhar para os cavalos mais fortes, eles nunca vão te entregar automóveis. Sim. E então a estratégia do negócio... O professor Marins tem uma frase boa, ele disse que se o McDonald's tivesse feito uma pesquisa de mercado no Brasil, seria a maior franquia de arroz e feijão do mundo. É isso. E aí pediu o quê, né? E aí, quando você entende a estratégia da organização, isso tem que refletir na cultura, nos valores dessa organização e também na cultura, no perfil profissional das pessoas que estão nela. Sim. Então, se você quer uma organização altamente criativa e inovadora, você tem que motivar, você tem que criar um ambiente que proporcione essas condições. Sim. Então, o nosso olhar sempre foi para esse. A área de gente, para nós, sempre teve um papel estratégico. Isso facilitou quando vem a pandemia. Por quê? Uma autonomia, uma liberdade de ouvir. Óbvio, problemas existem, a gente tem muito trabalho a fazer como todos, porque é uma nova realidade, mas o caminho e a autonomia que a área de gente teve para trabalhar, e principalmente para ouvir, e isso foi o que a gente definiu como principal, vamos ouvir, a gente fala tripulação, porque como a Monetize tudo decole suas vendas, é tudo voltado para o ambiente da aviação, então a gente chama ali internamente de tripulação. Vamos ouvir as pessoas para entender o que elas precisam, o que elas querem, quais são as dificuldades desse momento e saber o que a gente, enquanto empresa, consegue fazer. Uhum. Porque enquanto empresa, enquanto organização, a gente também tem as nossas limitações. Tem questões que são do aspecto pessoal, que a terapia vai resolver. Mas eu, empresa, eu posso ter esse olhar, esse carinho de um exemplo. Implantamos o dia sem reuniões. Então, as quartas-feiras é o dia sem reunião. Uhum. Para quê? Para ter um descanso nas agendas. Porque a gente fica de segunda, terça, quinta e sexta, uma reunião atrás da outra, não tem intervalo. Quando você olha, nossa, já anoiteceu e eu nem vi. Então, olha, vamos implantar um dia pensando no bem-estar das pessoas, pensando dar a elas um descanso das reuniões virtuais. Quarta-feira não tem reunião. Então a gente vai procurando ter esse tipo de ação olhando para as pessoas. Quantas pessoas são lá? Hoje, aproximadamente 200. A gente está ali 196, praticamente 200 pessoas. E esse grupo estava centralizado num local? Sim. Tinha um local, né? Um local com 2 andares, todo mundo junto, já pensando em, nossa, vamos pegar mais uma partezinha desse andar. Sim. E isso não está no teu escopo agora? Essa coisa de volta todo mundo e vamos continuar o projeto de ter o terceiro lugar, isso está fora do escopo nesse momento? Entregamos o segundo andar. Ficamos só com um. Cara. O escopo hoje é muito mais. Vamos criar um ambiente que a gente consiga receber de forma confortável, segura, adotando protocolos, prender entre 50 e 80 pessoas e em rodízio. É rodízio. Então a equipe A vai segunda-feira, a equipe B vai terça, a outra equipe vai só na sexta.
A nossa visão é essa. E, vamos confraternizar? Vamos. A gente aluga um local ou usa a nossa área externa para fazer isso em ocasiões específicas, quando Sim. tudo passar, quando todos estiverem vacinados. Agora, depois de tudo isso, não há na nossa visão ambiente para voltar ao que era antes. o que era antes. Não existe na nossa visão esse ambiente. Isso tem um impacto na sociedade que é um negócio bruto. Como nós estamos no meio do jogo, não deu para ver ainda. Não deu tempo de ver ainda. Não teve o distanciamento histórico. Cara, né? Que loucura. Você imagina o tamanho da crise imobiliária que vem por aí com imóveis comerciais. Porque se tá todo mundo devolvendo o segundo andar, cara, o que vai acontecer com os segundos andares, né? Ou vai ter que mudar alguma coisa, né, na história. Eu já vi alguma leitura dizendo que existem cidades que já estão repensando essa história de pegar o distrito comercial e transformar em habitacional. Olha, vamos transformar isso aqui, esses prédios aqui de escritório e transformar em pequenos apartamentos para a turma vir morar de outra forma, né? Não tão longe e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o cara que trabalha com você pode morar num sítio no interior do Piauí. Se tiver uma boa internet, acabou. Ele tá conectado. Então, vem um nó na história aí que eu não... Sabe, tipo, a maldição da Faria Lima. O que vai acontecer com a Avenida Faria Lima, cara? Eu ouvi um comentário do tipo sobre Nova York, em relação à ocupação empresarial, né, de Nova York, que está sendo esvaziada, porque não vem mais sentido. É caríssimo aquilo. O cara, de repente, pera um pouquinho. Consigo economizar tudo isso? É uma questão de valor. Quando a gente fala de escritório, de uma sede física, é muito aquela ideia de impressionar os clientes, os fornecedores. Então, ter esse ambiente físico que, nossa, uau, olha que escritório. Imagina como advogado. Nossa, meu escritório é na Faria Lima. Gera um status. Hoje, nesse ambiente atual, é valor para nossos clientes isso? Deixou de ser. Deixou de ser valor. Ele não está preocupado mais com isso. Ele entendeu que, olha, eu achava que era bom ir lá no escritório, conversar, apertar a mão. A gente está resolvendo tudo online. Eu tenho tempo de ir ali, cuidar da minha filha, cuidar de hobbies pessoais. O tempo que eu deslocava para ir para o trabalho, para ir até lá, estou fazendo uma aula online aqui, aprendendo alguma coisa. Se isso deixa de ser valor para o cliente, não tem sentido para a organização fazer isso mais. Vai representar apenas um custo muito alto. E aí, entendido isso, o caminho é muito matemático, né? Muito pragmático, de falar, olha, não faz sentido, não é proposta de valor para o cliente, é um custo alto para a gente, vamos embora, vamos sair daqui, não tem muito o que fazer. A gente percebe grandes empresas fazendo esse movimento. Um efeito colateral, que a gente já observa, é a ampliação da concorrência por mão de obra qualificada. Sim. Então, com essa parte da TI... E principalmente, loucura, com essa cara, quebra de fronteiras, você vai ter empresas de outros países assediando funcionários. Olha, vem cá, né, você vai receber em moeda estrangeira, então imagina, olhe a cotação do dólar e pense, né, quando se oferece para um profissional o salário em dólar, é muito, muito atrativo. Então, a pandemia ela trouxe essa ampliação da concorrência. Então, a gente compete com empresas do mundo inteiro, quando a gente fala de mão de obra qualificada, principalmente na área de tecnologia. E vai mudar o fluxo migratório, né? Essa história de que estou aqui no Maranhão e tenho que ir para São Paulo porque é lá que as coisas acontecem, isso cai por terra, né, cara? Eu consigo ter um hub no Maranhão de TI, sabe? Eu tenho um hub no Rio Grande do Norte, eu tenho um hub em Porto Velho, que os caras não têm que sair de lá para trabalhar para as grandes empresas, né? Teve uma empresa que eu conversei outro dia, que o cara falou para mim, nós tínhamos aqui uma tese, a nossa é o seguinte, um dos elementos para contratar as pessoas para trabalhar aqui era a distância que a pessoa morava da gente. Nunca tinha ninguém muito longe daqui. Ele falou, agora eu estou contratando um cara de outros estados, cara. Nunca pensei nisso, hoje eu estou gerenciando aqui uma turma que está esparramada pelo Brasil inteirinho e não tem problema. Quer dizer, não tem problema. Vão existir outros problemas, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Mas olha o tamanho dessa abertura, olha o que acontece para... De novo, voltando para aquela história da diversidade, etc. e tal, né? Como isso estabelece... cara, tá aberto para qualquer pessoa que tem uma conexão, né? Trabalhar para qualquer pessoa, trabalhar para qualquer empresa. Como que é difícil a vida, isso é repetido várias vezes, como que é difícil a vida do empresário no Brasil. Por quê? Havia uma discussão, principalmente em relação ao recolhimento do ISS, que é o Imposto sobre lá Serviços. Então, imagina uma empresa que faz vigilância, ela tem o servidor, ela tem uma parte física
em uma cidade, em um município, mas ela presta serviço de vigilância de forma remota em uma residência que está em outro município. Para quem que eu pago o ISS no final do dia? Porque as duas prefeituras vão cobrar de mim. Vão falar, peraí, você monitora a casa que está ali, mas a sua estrutura de TI está aqui, ou eu vou te cobrar. E aí havia ações de prefeituras para trazer grandes empresas, dando benefícios em relação a ISS, principalmente, para se tornarem atrativos. Então, olha, eu quero uma empresa grande na minha cidade, vou conceder benefícios aqui para essa empresa vir. Por exemplo, uma grande montadora, né, em Betim, historicamente teve benefícios para ficar ali. Quando o Pera deixou de ser vantagem, ela foi para o Nordeste. Sim. Então aí tem até uma discussão sobre isso. E quando a gente fala que é a guerra fiscal, né, que é ou seja, um município ou outro oferecendo melhores vantagens, o Estado oferecendo melhores vantagens que o outro. E quando você pensa nessa estrutura, eu posso ter gente trabalhando para mim no mundo inteiro e, consequentemente, no Brasil todo. Como que vai ser? E aí, uma vez que culturalmente a sociedade aceita o trabalho remoto, como que vai ser o tratamento dado pela legislação em relação a isso? Seja a legislação trabalhista, seja, quando a gente pensar no direito tributário, eu posso abrir o meu CNPJ, a minha empresa, num município em que eu tenho um incentivo, mas eu não tenho sede física ali. Por quê? Porque eu tenho funcionário trabalhando em tudo quanto é lugar, eu não preciso de ter uma sede física ali. Hoje, o direito tributário vai olhar para isso e vai falar que isso é fraude. Vai falar que isso é simulação, você está simulando. Você tem um CNPJ no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, para ter incentivo ou para não pagar um imposto. Mas a sua operação em si, você tem 10 funcionários que trabalham de São Paulo. Você deveria recolher ICS para São Paulo, está errado. Um exemplo, as locadoras de automóveis. Ela tem o carro emplacado num estado, mas o carro está rodando aqui em São Paulo. O estado de São Paulo vai falar, opa, pague IPVA para mim. Por quê? Porque seu carro fica rodando aqui, fica destruindo a minha via. Mas espera aí, o IPVA é um imposto sobre propriedade. Se a propriedade é minha, eu estou lá emplacado em Minas, por que eu tenho que pagar para você em São Paulo? Tudo, você vai ter que ter um CNPJ Bem-vindo. virtual. Sabe? Onde é que ele está? Ele não está localizado em lugar algum, o endereço dele é na internet, né? E aí, como é que eu vou gerenciar? Nós fizemos uma live ontem e estávamos discutindo exatamente esse tipo de problema, porque um dos caras da live apresentou um projeto que eles montaram numa empresa de TI e eles criaram um sistema que é um sistema que liga e desliga o acesso da pessoa aos computadores da empresa no horário de trabalho. Então, é das 8 às 18. 18 horas, um pouquinho antes começa a avisar. Atenção, salve tudo, porque vai fechar. Fechou, o cara não entra mais. Para ele continuar a trabalhar, ele tem que ligar para o chefe dele e falar, chefe, tá russo, eu preciso de uma hora extra aí. O cara da hora, ele continua uma hora a mais. Então, é um sistema que impede a pessoa de entrar, porque eles estão tentando adaptar esse mundo novo de 24/7, né, onde eu tenho... Cara, eu compro pela internet a hora que eu quero e o Mercado Livre me entrega a hora que ele quiser. 9 horas da noite tá batendo em casa uma entrega lá. Domingo. Né? Domingo. Então, coisa que cara, não acontecia. Não tem nada a ver com o esquema de banco, né? Fechamos às 16 horas. Para com isso, cara. O mundo mudou. Só que ao mesmo tempo tem a legislação que a gente conhece aqui, que ela, como é que se adapta uma coisa à outra? Você estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa que tem a ver com a tua área da advocacia e da justiça, né? Cara, o STF prendeu um deputado em flagrante por causa de um vídeo que ele gravou. Porque os caras entenderam que enquanto o vídeo estiver no ar, o crime está sendo cometido. Logo, é o flagrante. Como assim, cara? Um mês depois continua sendo flagrante. Porque é um vídeo que está no ar. Então, vai ter que se adaptar essa legislação, vai ter que ser adaptada. É uma adaptação da tese do crime continuado, né, do flagrante continuado. Cara, ali, porque tem um vídeo publicado no ar. É muito louco isso, né? Mas, e pensando na questão empresarial, olha o esforço, o recurso que a empresa tem que gastar para se adequar a uma legislação da década de 30. Sim. A CLT, a legislação do trabalho, ela é importante, ela visa coibir abusos que historicamente aconteceram. A gente olha lá o paradigma do Estado liberal, a Revolução Industrial, realmente aconteciam de pessoas, crianças, mulheres, trabalharem 16, 18, 20 horas, homens também. Então, você ter uma proteção ao trabalho é fundamental. O que a gente tem que discutir é a forma como a gente protege o trabalho, lá, olhando para trás, que iniciou na década de 30, com a CLT,
hoje, para o mundo atual, faz sentido? E aí vai ser ônus de quem? Vai ser ônus das empresas, de pessoas privadas se adaptarem a isso, tendo um esforço gigante de desenvolver um sistema, uma tecnologia para cortar acesso, Sim. ou a gente vai ter uma discussão séria, e aí tem, né, você citou o STF, tem um livro do Jeremy Waldron que fala sobre o poder, a dignidade da legislação. Ou a gente vai dar esse ônus para as empresas de se adaptarem, se virem, ou a gente vai usar o parlamento, que tem um poder, sim, muito, muito importante, a dignidade da legislação, para compreender esse tema, elaborar estudos e refazer, reformular, né, revisar a nossa legislação. Então, a minha confiança... Olha o nível da nossa discussão aqui. Não conseguimos nem fazer uma reforma tributária para corrigir problemas de impostos em cima de impostos, cascata de imposto. Nós não conseguimos isso e a gente já está discutindo. Bota a criptomoeda no jogo e vai explodir a cabeça do mundo, cara. Nós estamos vivendo um momento de transição aí que é... Perfeito. É absurdo, cara. Quando a gente fala sobre isso, temas que a gente não está conseguindo discutir e trazer respostas assertivas, qual que é a consequência disso? A consequência prática de tudo isso? Sermos menos competitivos. Sim. Quando a gente olha para o cenário internacional. Sim. Quando a gente olha para outras economias, a pandemia ela trouxe sim, vários problemas, mas tem economias se recuperando e a gente poderia estar nesse ritmo também. E gera 14,8 milhões de desempregados. Sim. Então, o que a gente tem que imaginar é isso. O fato de não estarmos olhando com a seriedade devida para esses temas é que gera agrava essa crise econômica, agrava a crise sanitária que o mundo inteiro está vivendo. Então, é difícil? Não estou aqui para falar que, olha, é simplesmente vamos discutir, vamos resolver. Não é. Mas o mínimo que se espera, e a gente tem condição de fazer isso, a gente tem pessoas técnicas capacitadas para isso, é discutirmos isso de uma forma madura. E não discutirmos esses assuntos apenas sob pontos de vista pessoais. Né? O Weber fala disso, né? A ética da convicção, a ética da responsabilidade. Sim. A minha convicção pessoal, ela é minha, tá aqui guardadinha, quietinha. Enquanto CEO de uma companhia, o que deve prevalecer na minha atuação é a ética da responsabilidade. A responsabilidade que o cargo exige que eu tenha. Quando você botar a camiseta da Monetize com o logotipo aqui, você não é mais o Oswaldo, né? Você não é o indivíduo Oswaldo fazendo suas escolhas pessoais. Você é aquela organização. Né? E o que você tiver que escolher ali, você tem que considerar o impacto que aquilo... Uma coisa que você disser aqui, maldita, sim, vai tem uma impactar, repercussão negativa. E os homens públicos, eles têm que agir pela ética da responsabilidade de seus cargos. Isso é fundamental. Isso sim é ser um estadista, isso sim é o papel dos homens públicos, das figuras públicas, agir pela ética da responsabilidade. Então, acredito que a gente tem sim condição de fazer isso. O momento ele é muito grave, um momento de polarização, realmente um momento em que as discussões elas são muito mais emotivas do que racionais. Vou voltar para uma coisa que você falou no começo. Nós estamos histéricos, cara. Sim. Nós estamos num cenário de histeria. E pedir para a discussão ser... não dá, cara. Nesse momento de histeria aqui, é rótulo para cá, rótulo para lá, dedo na cara. Não gosto de você e nada do que você disser eu levarei em consideração. Não pelo mérito do que você disse, é porque eu não gosto de você. Você está no outro partido. Ética da convicção. Pois é. Ética da convicção. Né? Quanto tempo nós temos aí? Temos 89 minutos. Legal, 1h20. Deu nosso time aqui. Você tem alguma coisa que você... Tá legal? Tá bom. Então eu vou partir aqui para essas bobagens aqui. Se bobear, eu corto, tá? Ou então eu nem corto e deixo, que faz parte do processo aqui, né? Meu caro, vamos lá para terminar então o nosso papo aqui, que dá para ir embora, dá para ficar aqui horas aqui, né? Se eu quiser entrar em contato lá, se eu quiser conhecer, eu sou um produtor de conteúdo, eu comentei com você, né? Eu sou um produtor de conteúdo, a tua plataforma me interessa como produtor de conteúdo, e como eu, tem muita gente que está disposta a fazer alguma coisa e nem percebeu ainda que ela não precisa chamar o sobrinho que conhece site para montar o seu próprio site, montar seu... Tem toda uma complexidade entre eu produzir o meu material e colocá-lo na mão de um cliente meu. Não é uma coisa, no meio do caminho tem um sistema complexo.
que vem desde como é que eu vou, onde é que eu vou subir o vídeo, onde é que eu vou guardar essas coisas, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou fazer com que um cara pague e ele tenha acesso, como é que eu vou proibir que quem não pagou tenha acesso também, como é que eu vou emitir uma nota fiscal. Tem todo um rolo que você já resolveu. Por isso que... A tua plataforma resolve, né? Se eu tiver interessado em saber como é que é, o que eu faço? Eu boto no Monetize e vou ver? Tem algum truque? Tem algum lugar que eu vou... Tem um blog que me dá uma aula, que me ensina o beabá de como fazer dinheiro com aquilo, com o meu conhecimento? Por isso que eu falei que somos o ecossistema, né? Por Sim. ter essa solução no mesmo ambiente, né? Por ter essa facilidade de auxiliar o produtor do conteúdo, ou a pessoa que quer se afiliar para vender, a preocupar com o que interessa, a preocupar com o produto, a preocupar com a geração de tráfego, com a análise do funil. Então, o nosso papel aqui é mediar essa relação entre produtor, entre afiliado, entre fábrica, entre consumidor, e criar oportunidade para que essas pessoas atuem naquilo que elas sabem fazer. Sim. Então, você sabe fazer muito bem a produção de um conteúdo, você faz isso há anos. Eu vou virar para você e falar, olha, configura agora a emissão da nota fiscal aqui, com a integração com outra empresa, via webhook, via API, nem eu sei o que eu tô falando, eu sei o básico, porque eu não sou técnico, não é na minha área. Sim. Você vai chorar e vai desistir, vai falar, nossa, isso é difícil, isso não é para mim. Uhum. E o que a gente quer é mostrar que há condições, não é falar de falsas promessas de fique rico, rápido, ganhe dinheiro rápido pela internet. Como é que é? Faça 6 em 7. 6 dígitos em 7 semanas, em 7 dias. Não é isso que a gente quer propor para o mercado. O que a gente quer propor, e a gente faz isso por meio até da escola Monetize, é olhando para um ambiente de 14,8 milhões de desempregados que vão procurar a renda, uma renda extra, uma renda complementar, ou até uma renda principal, no aplicativo de mobilidade, no aplicativo de entrega. Esse mercado existe. Você pode se tornar um produtor de um conteúdo, você pode se tornar um afiliado, você pode gerar a receita que vai pagar o seu aluguel, vai colocar comida na sua mesa a partir desse mercado. E a Escola Monetize é conteúdo gratuito, né, ensinando ali o básico para se tornar um afiliado, ensinando o básico sobre técnicas de marketing digital, sobre o nosso mercado. A gente vai impulsionar esse projeto, trazer parceiros, clientes, para também ajudar a produzir conteúdo, a ensinar as pessoas a entrar nesse mercado. Então, a gente tem um blog Monetize, lá a gente fala da escola, tem o nosso site, onde você consegue se cadastrar, consegue conhecer nossos produtos, redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, que você vai conhecer mais sobre a Monetize. E o que a gente quer deixar claro é, aqui é uma oportunidade sim para as pessoas mudarem, transformarem as suas vidas, sim, através do conhecimento, através do seu próprio trabalho. Então aqui não é falar, olha, você vai ganhar dinheiro rápido. Não, aqui você tem uma oportunidade. E como que eu faço? Dedicação, estudo, profissionalismo. Temos muitos profissionais sérios nesse mercado que saíram de carreiras no serviço público e hoje realizam seus sonhos, conseguem viajar, conhecer alguns lugares do mundo, sustentar a família, compraram uma casa, mas é muito trabalho, não é da noite para o dia, exige sim muita dedicação. O segredo aí é que Monetize é com 2 Zs. ZZ, né? Isso. Então você escreve Monetize, monetizeze.com.br. Entrou mergulhou nesse universo aí. Meu caro, muito obrigado pela tua visita, sucesso nesse teu desafio aí, não é bolinho assumir, virar head de uma empresa nesse momento que nós estamos vivendo aqui, para o mal e para o bem, né? Porque ao mesmo tempo que está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, tem desafios muito complicados, mas também tem oportunidades aí excelentes, e nós estamos vendo cases de gente que está explodindo de fazer acontecer, porque encontrou, em vez de ficar chorando aqui que tá tudo mudando, eu vou surfar na mudança, né? Mas você tem uma característica aí que eu já entendi que funciona bem, né? Eu vou mostrar para eles. Manda vir que eu vou mostrar para eles. É isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar, né, contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre algumas coisas que eu acredito. É muito importante esse tipo de espaço. E saber que outras pessoas vão ouvir, vão se inspirar, se motivar.
Isso é o que dá força para, nesse momento tão difícil, né, assumir como head de uma empresa, mas principalmente buscar exercer um papel ativo na condição de cidadão. Sim. De realmente fazer valer a função social dessa empresa, né, que é produzir serviço, produzir riqueza, contratar pessoas, ajudar os nossos clientes, movimentar esse ecossistema, movimentar a economia. Não vai existir a melhora que a gente espera se a gente não produzir. A gente tem que produzir. Sim. Então, quando eu olho para o empreendedorismo e a Monetize me ensinou isso muito forte, junto da educação é o caminho para a gente mudar a nossa realidade. O ensino, a educação e o empreendedorismo. Maravilha. A gente começou musicalmente e nós vamos terminar musicalmente. Qual é a música que eu uso para terminar esse programa aqui? Olha, me ajuda, escolhe o ritmo, assim. Vamos no Clube da Esquina, cara. A gente começou com ele, vamos pro Clube da Esquina. Nossa. O que você quer que venha lá? Vevecos, panelas e... Fazenda. Fazenda. Fazenda por causa de Minas. Eu escolho Fazenda por causa... Tem uma montadora aí que poderia, inclusive, usar essa música, que é sensacional para fazer uma propaganda dos seus veículos, porque tem... O finalzinho ali é lindo. Pensando em Minas, pensando até no seu carinho, seu respeito pelo meu estado, Fazenda, porque remonta as montanhas, remonta aquele clima gostoso que a gente tem lá. Legal. Vamos terminar com Fazenda, então. Grande abraço, cara. Obrigado. Valeu.